O termo string serve para identificar uma sequência de caracteres. Na prática, as strings são usadas para representar textos. Em C, ao contrário de outras linguagens, não existe um tipo de dados string na linguagem. Para representar uma string em C, devemos criar um vetor de caracteres, ou seja, um vetor do tipo char. Então, para criar um vetor de caracteres, nós colocamos aqui char, o nome, vamos colocar aqui nome cliente como exemplo. A gente quer armazenar em um determinado sistema o nome do cliente. Nós temos que colocar o tamanho, a quantidade de caracteres. Para nome, a gente coloca entre 60 e 100. Vou colocar aqui 61. Criamos aqui então um vetor de caracteres com 61 posições. Dessas 61 posições, nós temos na última posição o caractere barra para a esquerda 0, que serve para indicar o final da string. Sendo assim, em nosso exemplo, a gente tem aqui 60 caracteres úteis para armazenar o nome e o último vai ser sempre essa barra para a esquerda e 0. Tá, mas como é que a gente consegue atribuir um tipo de dados aqui? Nós poderíamos simplesmente colocar um nome. Ó, recebe, aspas duplas, fulano. Simples assim. Então, atribuímos aqui um tipo de dado. Uma outra forma de fazer isso seria, da mesma forma que a gente tratava lá os números, a gente pode fazer assim, ó. Eu vou abrir e fechar chaves e a gente pode colocar cada caractere em separado com aspas simples. Também uma forma de atribuição. Mas e se a gente quiser ler uma string? Como por exemplo, eu vou criar aqui um char, um vetor de caracteres, chamado nome. Vamos colocar novamente 61 posições. E eu quero ler o seu nome. Então, vou colocar uma mensagem inicial. Digite seu nome. E para ler, normalmente a gente usa o scanf. Então, vou colocar aqui um %s, porque é uma string que a gente está lendo aqui. E a gente está lendo essa string no vetor nome. E por fim, vamos exibir o conteúdo aqui desse vetor. O nome armazenado foi %s nome, 2 pontos. Vamos executar isso aqui. Digite seu nome, Yuri Medeiros, Enter. O nome armazenado foi Yuri. Ué, aconteceu alguma coisa aqui. Eu escrevi duas coisas separadas por espaço, mas apenas a primeira foi armazenada. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que a gente está usando o scanf para fazer essa leitura. Porém, a função scanf realiza a leitura até encontrar um espaço. Depois ela encerra essa leitura e coloca ali a barra para a esquerda 0, o caractere de fim, o caractere terminador, digamos assim. Então, para que a gente possa ler uma string de forma completa, a gente não vai poder usar o scanf, nós teremos que usar o getS, o getString. Como é que a gente faz isso? Basta substituir aqui o scanf. Então, para a gente usar o getS, eu vou colocar aqui f getS. Começamos colocando o nome do vetor que a gente quer registrar, no caso aqui o nome do nosso vetor é nome. Depois eu tenho que colocar o tamanho desse cara e vou usar a função sizeOf e colocar aqui tamanho de quem, sizeOf, tamanho de alguém, no caso, tamanho de nome, e stdin, ponto e vírgula. Então, para a gente usar a função getS, nós colocamos aqui 3 argumentos. O primeiro argumento é onde você vai registrar. O segundo argumento, o tamanho desse cara que você quer registrar, o tamanho desse local, quantos caracteres esse vetor tem. E por fim, stdin, tudo junto, que é um padrão. Vamos executar isso aqui e colocar a mesma entrada de dados que eu tinha colocado a última vez, com um espaço ali no meio. E dessa vez o nome armazenado foi Yuri Medeiros com o espaço no meio. Tudo certo então? E só mais um detalhe, para a gente percorrer esse vetor de caracteres, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia com vetores numéricos, usando os loops. Vamos então para os nossos exercícios.